Imagine ser teletransportado para um lugar no espaço onde, se olhasse em qualquer direção, não veria absolutamente nada, nem estrelas, nem galáxias, nem a luz difusa de uma nebulosa. Apenas uma escuridão perfeita, infinita e sufocante. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que o universo era distribuído de forma mais ou menos uniforme, como uma teia cósmica cheia de luz. Mas em 1981 descobriram algo que desafiava essa lógica, uma região esférica colossal, com quase 330 milhões de anos-luz de diâmetro, onde o universo parece ter simplesmente desaparecido. Chamam-lhe o Grande Vazio de Biot. 10. Parágrafo 2. Para teres uma ideia da escala deste vazio, se a nossa Via Láctea estivesse no centro dele, a humanidade só teria descoberto que existiam outras galáxias na década de 1960, quando os telescópios se tornaram potentes o suficiente para ver tão longe na escuridão. Estatisticamente, uma área deste tamanho deveria conter pelo menos 2.000 galáxias. No entanto, em Biodes, encontramos apenas 60. É um deserto cósmico, uma falha na matriz do universo que a ciência ainda luta para explicar totalmente. Parágrafo 3. O que poderia ter limpo uma área tão vasta do espaço? As teorias variam do fascinante ao aterrorizante. A explicação científica mais aceite sugere que os vazios crescem quando galáxias maiores atraem as vizinhas, esvaziando as regiões intermédias. Mas existe uma hipótese mais inquietante, sussurrada nos cantos da astrofísica especulativa, a de que este vazio não é natural. Alguns teóricos sugerem que poderia ser o resultado da expansão de uma civilização do tipo 3 na escala de Kardashev, que teria consumido a energia de todas as estrelas daquela região, apagando-as da nossa visão. Parágrafo 4. Seja uma anomalia da gravidade ou um sinal de algo mais sinistro. O vazio de Biot 10 continua a ser o lugar mais solitário que conhecemos. É um lembrete humilde de que o universo não é apenas luz e criação. É também feito de abismos gigantescos onde a vida, a luz e a matéria parecem não ser bem-vindas. Olhar para Biot 10 é olhar para o derradeiro nada. Para a grande maioria de nós, o mundo é dividido em caixas sensoriais organizadas. Os olhos veem, os ouvidos ouvem e a língua sente o sabor. Mas para cerca de 4% da população mundial, estas barreiras não existem. Imagine ouvir uma nota de violino e ver instantaneamente um triângulo azul flutuar diante dos seus olhos. Ou sentir o sabor amargo de limão na boca apenas por tocar na textura de uma parede de tijolo. Isto não é alucinação, nem imaginação fértil. É uma condição neurológica real e fascinante chamada sinestesia. Parágrafo 2. O cérebro de um sinesteta é, literalmente, ligado de forma diferente. Enquanto num cérebro típico, as áreas que processam cores e sons estão separadas, num cérebro sinestésico existem autoestradas de neurônios que conectam estas regiões vizinhas. Quando uma área é ativada, a outra sente-se automaticamente por simpatia. A ciência acredita que todos nós nascemos com estas conexões cruzadas quando somos bebês, mas, à medida que o cérebro amadurece, ele faz uma poda e separa os sentidos. Nos sinestetas, essa poda nunca aconteceu completamente. Eles vivem num mundo onde os sentidos conversam entre si. Parágrafo 3. A história está repleta de gênios que usaram esta condição como um superpoder. Pintores como Kandinsky ouviam música e pintavam as cores que ela evocava. Físicos como Richard Feynman viam equações matemáticas complexas em cores específicas, o que os ajudava a resolver problemas impossíveis. Longe de ser um distúrbio, a sinestesia parece estar ligada a uma memória superior e a uma criatividade explosiva, sugerindo que ver o mundo de forma misturada pode ser uma vantagem evolutiva oculta. Parágrafo 4. A existência da sinestesia obriga-nos a confrontar uma verdade desconfortável. A realidade não é objetiva. O mundo que você vê não é o mundo real. É apenas a interpretação que o seu cérebro decidiu criar. Se o meu vermelho é o seu som de harpa, quem é que está certo? Talvez a realidade seja muito mais rica e vibrante do que os nossos 5 sentidos limitados nos permitem perceber. Para um sinesteta, a vida não é apenas um filme, é uma experiência multimédia completa. Na manhã de 1 de dezembro de 1948, na praia de Somerton, na Austrália,
foi encontrado o corpo de um homem. Ele estava impecavelmente vestido com um fato e gravata, deitado na areia como se estivesse a dormir. Não havia sinais de violência, nem veneno detetável, nem carteira. O mais estranho, todas as etiquetas das suas roupas tinham sido cortadas meticulosamente. A polícia não conseguiu identificá-lo. Ele era um fantasma de carne e osso? O caso, que já era bizarro, tornou-se lendário quando os legistas descobriram um pequeno bolso secreto nas calças da vítima. Parágrafo 2. Dentro desse bolso escondido, havia apenas um pedaço de papel enrolado, rasgado de um livro raro de poesia persa. No papel estavam impressas duas palavras: Tamanshud, que em persa significa está terminado ou acabou. A polícia iniciou uma caça ao homem pelo livro de onde o papel tinha sido arrancado. Quando finalmente encontraram o livro, atirado para o banco de trás de um carro destrancado, o mistério aprofundou-se. No verso do livro havia uma sequência de letras aleatórias escritas à mão, um código que, até hoje, nem a inteligência militar nem os melhores criptógrafos do mundo conseguiram decifrar. Parágrafo 100. As teorias sobre o homem de Somerton variam de um amante rejeitado a um espião da Guerra Fria eliminado porque sabia demais. Havia um número de telefone no livro que levava a uma enfermeira local, que reagiu com visível terror ao ver o busto de gesso do homem morto, mas negou com Hecklo até o fim da vida. Tudo neste caso parece ter sido desenhado para confundir o código indecifrável, as etiquetas removidas, o veneno indetetável. Era como se alguém quisesse apagar não só a vida daquele homem, mas a sua própria existência da história. Parágrafo 4. Apesar de avanços recentes na análise de ADN terem sugerido um nome possível décadas depois, as circunstâncias da sua morte permanecem um buraco negro. Por que razão estava ele em Somerton? O que significava o C? Quem era a mulher que fingiu não o conhecer? O homem de Somerton levou as respostas para o túmulo, deixando para trás apenas aquele pequeno papel no bolso. Tamanshud, está terminado. Mas para nós, a pergunta continua viva. No árido deserto do sul do Peru, estendecei uma galeria de arte que desafia a lógica humana. Gravadas no chão seco e avermelhado, existem centenas de figuras gigantescas. Um macaco com uma cauda em espiral, uma aranha perfeitamente geométrica, um colibri e linhas retas que correm por quilômetros sem se desviarem 1 centímetro. Estas são as linhas de Nazca, criadas há mais de 2000 anos por uma civilização antiga. Estas obras são tão colossais que é impossível reconhecê-las estando no chão. Para ver o desenho, é preciso estar no céu. Parágrafo 2. O grande mistério de Nazca não é apenas como foram feitas, mas para quem os construtores removeram as pedras escuras da superfície para revelar a areia branca por baixo, criando um contraste que durou milênios, graças à falta de chuva. Mas a questão persiste. Por que é que um povo que não tinha aviões, balões ou drones dedicaria gerações de trabalho árduo para criar desenhos que eles próprios nunca poderiam ver na sua totalidade? Estariam a desenhar para os pássaros ou para algo que olhava lá de cima? Parágrafo 3. As teorias são tantas quantas as linhas. Eric von D. Nikkei popularizou a ideia controversa de que as linhas retas eram pistas de aterragem para naves extraterrestres, transformando Nazca num aeroporto cósmico. Arqueólogos mais conservadores, no entanto, sugerem algo mais ligado à Terra. As linhas seriam caminhos sagrados para procissões rituais, pedindo água aos deuses numa região desesperadamente seca. Outros veem nelas um gigantesco mapa astronômico, marcando o nascer e o pôr de estrelas importantes para a agricultura. Parágrafo 4. Apesar de décadas de estudo, Nazca guarda os seus segredos com o silêncio do deserto. Recentemente, a inteligência artificial descobriu ainda mais figuras que o olho humano tinha perdido, provando que ainda não sabemos tudo. Seja um calendário, um templo a céu aberto ou um sinal para visitantes das estrelas, as linhas de Nazca permanecem como um testamento da obsessão humana em comunicar com o divino, deixando marcas que o tempo se recusa a apagar. Desde o momento em que nascemos, existe apenas uma certeza absoluta para todos os seres vivos: envelhecemos e eventualmente morremos. É o ciclo inquebrável da natureza. Mas nas águas profundas e silenciosas dos oceanos, existe uma exceção minúscula que quebrou este contrato biológico. Conheça a Turritopsis dohrnii, uma pequena medusa transparente, não maior que a unha do seu dedo mindinho, que detém um segredo que a humanidade procura desde o início dos tempos:
A imortalidade biológica. O que torna esta criatura única não é a sua resistência, mas a sua capacidade de reverter o tempo. Quando a Turritopsis sofre danos físicos, fome ou estresse, ela não morre. Em vez disso, ela ativa um processo celular raro chamado transdiferenciação. As suas células adultas transformam-se e voltam ao estado inicial. Imagine uma borboleta que, em vez de morrer, decide fechar as asas e transforma-se novamente numa lagarta jovem, reiniciando todo o seu ciclo de vida. Esta água-viva pode fazer isso indefinidamente. Tecnicamente, isto significa que o mesmo indivíduo pode viver para sempre. Não é uma imortalidade do tipo super-herói. Ela ainda pode ser comida por predadores ou sucumbir a doenças. Mas se for deixada em paz, ela simplesmente recusa-se a morrer de velhice. Os cientistas observam colônias em laboratório onde os mesmos espécimes rejuvenesceram dezenas de vezes, desafiando a entropia que consome o resto do mundo vivo. A existência da Turritopsis dorni levanta questões profundas sobre a biologia e a medicina. Se o software para a juventude eterna já existe na natureza, será possível adaptá-lo para nós? Ou será que a morte é um preço necessário que pagamos pela complexidade dos nossos cérebros e corpos? Enquanto procuramos a fonte da juventude em mitos e lendas, ela esteve o tempo todo a flutuar silenciosamente no mar, num corpo gelatinoso que dominou o tempo. No meio do deserto de Karakum, no Turquemenistão, existe um buraco na crosta terrestre que parece ter sido rasgado diretamente das páginas da Divina Comédia de Dante. É uma cratera de 70 metros de largura que cospe fogo, dia e noite, desafiando o vento, a chuva e o tempo. À noite, o brilho alaranjado e sinistro pode ser visto a quilômetros de distância, iluminando as dunas como um farol do submundo. Os habitantes locais deram-lhe o único nome possível, a Porta do Inferno, e o mais perturbador é que este inferno não foi criado pelo diabo, mas por um erro de cálculo humano. A história remonta a 1971, quando geólogos soviéticos perfuravam o solo à procura de petróleo. Acidentalmente, atingiram uma enorme bolsa subterrânea de gás natural. O chão cedeu, engolindo o equipamento de perfuração e criando a cratera que vemos hoje. Preocupados com a libertação de gases venenosos que poderiam matar as populações vizinhas, os cientistas tomaram uma decisão pragmática. Lançaram uma granada para dentro do buraco. O plano era queimar o gás, esperando que o fogo se extinguisse em algumas semanas. Eles estavam redondamente enganados. Aquelas poucas semanas transformaram-se em mais de meio século. 50 anos depois, a cratera de Darvaza continua a arder com a mesma ferocidade do primeiro dia. É um incêndio alimentado pelas entranhas da Terra, consumindo gás natural suficiente para abastecer uma pequena cidade todos os dias, sem parar. O calor na borda da cratera é insuportável e o som é um rugido constante, como se o planeta estivesse a gritar. A Porta do Inferno permanece como um monumento acidental à nossa capacidade de alterar a natureza de formas irreversíveis. Vários governantes já tentaram fechar o buraco ou extinguir as chamas, mas a geologia Recusé hoje é uma atração turística bizarra, onde viajantes de todo o mundo vão para olhar para o abismo, lembrando-nos que, às vezes, quando perfuramos demasiado fundo na escuridão, a escuridão acende-se e nunca mais se apaga. Imagine um mundo onde o conhecimento é um privilégio de luxo, trancado em mosteiros e castelos, acessível apenas a reis e bispos. Até meados do século XV, esta era a realidade da Europa. Os livros eram copiados à mão por monges e escribas, num processo lento e doloroso que podia levar anos para completar uma única obra. Um livro valia tanto quanto uma quinta ou uma casa. A ignorância não era uma escolha, era uma imposição econômica. Mas, por volta de 1440, um ourives alemão chamado Johannes Gutenberg estava prestes a cometer o ato mais revolucionário da história. Ele ia democratizar a palavra. Gutenberg não inventou a impressão, que já existia na China, mas aperfeiçoou com uma precisão de engenharia. Ele combinou a tecnologia das prensas de vinho com a sua habilidade em moldar metais para criar tipos móveis, letras individuais de metal, que podiam ser reorganizadas infinitamente para compor qualquer página. Pela primeira vez, o conhecimento podia ser produzido em massa. A sua obra-prima, a Bíblia de Gutenberg, não foi apenas um livro bonito, foi o primeiro produto industrial da era da informação.
O impacto foi nuclear. Em poucas décadas, milhões de livros inundaram a Europa. Ideias que antes levavam séculos a viajar, agora espalhavam-se em semanas. A ciência, a filosofia e a religião deixaram de ser monólogos de autoridade e tornaram-se debates públicos. Sem a prensa, Martinho Lutero nunca teria conseguido iniciar a reforma protestante, e a revolução científica teria morrido à nascença. A igreja e os governantes tentaram censurar e controlar esta nova tecnologia, mas era impossível voltar a colocar o gênio dentro da lâmpada. Costumamos dizer que vivemos na era da informação por causa da internet, mas a verdadeira ruptura aconteceu aqui, com madeira, tinta e chumbo. A prensa de Gutenberg foi a internet do Renascimento. Ela transformou o leitor passivo em pensador crítico e permitiu que a voz de um único homem pudesse ecoar por todo o continente. Ao olhar para o ecrã do seu telemóvel hoje, lembre-se, tudo começou com uma prensa a chiar numa oficina escura na Alemanha. Quando O Exorcista estreou em 1973, as audiências fugiam das salas de cinema, vomitavam e desmaiavam de puro terror. Mas o verdadeiro horror não estava na tela, estava a acontecer atrás das câmeras. A produção deste clássico do cinema foi marcada por uma série de catástrofes tão improváveis e sinistras que tanto o elenco como a equipa técnica começaram a acreditar que tinham brincado com forças que não compreendiam. Não era apenas um filme difícil de fazer, parecia haver uma nuvem negra a pairar sobre o set, sussurrando que eles não eram bem-vindos ali. O evento mais inexplicável ocorreu logo no início das filmagens. Um incêndio misterioso, provocado por um suposto curto-circuito num pombo, destruiu completamente os cenários da casa da família McNeil. Todo o estúdio foi reduzido a cinzas, exceto um único quarto, o quarto da menina possuída, Regan. O local onde as cenas demoníacas seriam filmadas permaneceu intocado pelo fogo, como se estivesse protegido por algo maligno. A produção teve de ser interrompida por 6 semanas, e o medo instalou-se de tal forma que o realizador William Friedkin pediu a um padre jesuíta real para vir abençoar o local de trabalho. A maldição não se ficou pelos danos materiais. Ela cobrou um preço em sangue. 9 pessoas ligadas à produção morreram durante ou logo após as filmagens, incluindo os atores Jack Magoran e Vasiliki Maliaros, cujas personagens também morrem no filme. A atriz Ellen Burstyn sofreu uma lesão permanente na coluna quando foi atirada violentamente contra uma parede numa cena que correu mal, e os seus gritos de dor reais foram mantidos na versão final do filme. Até o filho do ator, Guyson Miller, que interpretava o Padre Caraz, quase morreu atropelado por uma mota durante a produção. Céticos dirão que tudo não passou de uma trágica coincidência estatística numa produção longa e exaustiva. Mas para aqueles que estiveram lá, no frio artificial do quarto refrigerado, a sensação era de um perigo constante e invisível. O Exorcista mudou o cinema de terror para sempre, mas deixou uma cicatriz profunda na realidade. Até hoje, permanece a lenda de que, ao tentarem filmar o rosto do diabo, a equipe acabou por convidar o próprio diabo para se sentar na cadeira do realizador. Num dia quente de julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, uma mulher chamada Frau Trofea saiu à rua e começou a dançar. Não havia música, não havia festa e não havia motivo aparente. Ela simplesmente dançava, num transe silencioso e frenético. O que parecia ser apenas um episódio de loucura isolado transforma-se rapidamente num pesadelo coletivo. Frau Trofea dançou sem parar durante dias, até os seus pés sangrarem e ela desmaiar de exaustão, apenas para se levantar e recomeçar. Mas o verdadeiro horror começou quando os vizinhos, em vez de a ajudarem, começaram a sentir uma compulsão incontrolável para se juntarem a ela. Numa questão de semanas, a praga da dança tinha infectado mais de 400 pessoas. As ruas de Estrasburgo encheram-se de homens, mulheres e crianças a contorceram-se numa coreografia grotesca e interminável. Não era uma celebração, era uma tortura. Os relatos da época descrevem os rostos dos dançarinos não com alegria, mas com expressões de pura angústia e dor, implorando para parar,
mas com as pernas, Arrico Seram Seiab dizer. As pessoas começaram a morrer às dezenas, vítimas de ataques cardíacos, derrames e exaustão total, literalmente dançando até a morte. Desesperadas e confusas, as autoridades locais tomaram uma decisão que se revelou fatal, acreditando que a cura para a doença seria dançar até o veneno sair do corpo. Construíram palcos de madeira e contrataram músicos profissionais para tocar tambores e flautas dia e noite. O resultado foi catastrófico. A música apenas incentivou o frenesim, atraindo ainda mais pessoas para a espiral da morte. O que começou como um mistério médico transformou-se num ritual macabro público, sob o olhar impotente dos médicos e padres. Hoje, os historiadores dividem-se entre duas teorias principais para explicar este evento. Alguns culpam o ergotismo, uma intoxicação causada por um fungo no pão de centeio que provoca alucinações e espasmos. Outros apontam para uma histeria coletiva induzida pelo estresse extremo da fome e da peste que assolavam a região. Seja qual for a causa, a dança da morte de 1518 permanece como um lembrete assustador da fragilidade da mente humana, onde o contágio não precisa de ser um vírus, mas pode ser uma ideia que nos obriga a mover até o último suspiro. Imagine um mundo onde a palavra carregar deixa de existir. Um mundo onde enviar uma mensagem para Marte demora exatamente o mesmo tempo que enviar uma mensagem para o vizinho do lado. 0 segundos. Parece ficção científica, mas é o próximo grande salto da evolução tecnológica. A internet quântica, a internet que usamos hoje, apesar de rápida, é baseada em sinais elétricos que viajam por cabos de fibra ótica. Ela obedece aos limites de velocidade da luz. A internet quântica, no entanto, promete quebrar essa barreira usando um fenômeno que o próprio Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. O segredo reside no entrelaçamento quântico. Quando duas partículas subatômicas são entrelaçadas, elas tornam-se gêmeas inseparáveis, independentemente da distância. Se você alterar o estado de uma partícula, aqui na Terra, a sua gêmea na galáxia de Andrômeda muda instantaneamente, sem que nenhum sinal atravesse o espaço entre elas. Isso significa que a informação pode ser teletransportada em vez de transmitida. Não é apenas velocidade, é a eliminação total do conceito de distância. Mas a verdadeira revolução não é a rapidez, é a segurança. A internet atual é vulnerável. Qualquer código criado por humanos pode ser quebrado por humanos. A internet quântica é, pelas leis da física, inquebrável. A informação viaja num estado de superposição e o simples ato de um hacker tentar espreitar a mensagem altera as partículas e destrói a informação instantaneamente. Alertando o remetente, seria o fim da espionagem digital, do roubo de dados e dos crimes cibernéticos como os conhecemos. Estamos apenas nos primeiros passos desta jornada, construindo as primeiras redes de cubitis em laboratórios ultrafrios. Mas quando esta tecnologia amadurecer, ela mudará tudo. Poderemos conectar computadores quânticos para criar uma superinteligência global capaz de resolver problemas climáticos ou médicos em segundos. A internet quântica não será apenas uma atualização do nosso Wi-Fi, será o sistema nervoso de uma nova civilização, onde o planeta inteiro pensará e reagirá como um único organismo instantâneo.